Antes de fazer qualquer análise aqui sobre o Borré, já que esse canal é um canal de análise de comportamento, quando acabou o Grenal eu não comemorei do jeito normal. Eu fiquei pensando, porque o placar não explica tudo. Os gols explicam pouca coisa. O futebol às vezes explica menos do que parece. Ano passado o Borré foi meio estranho. Nem vou dizer ruim, porque ia ser fácil demais. Foi aquele tipo de jogador que a gente olha e pensa, tem alguma coisa errada com esse cara, mas a gente não sabe dizer o que. Ele não parecia perdido, mas também não parecia inteiro. Aí, vem esse ano, chega o Grenal. Um clássico ali, que muita gente estava com dúvidas. O clássico é difícil, ele não avisa quando ele vai te expor, porque corre um risco muito grande. Quando o jogo começou a apertar, quando o estádio ficou pesado, quando a bola queimava no pé, ele não se escondeu. E aí que vem o que é estranho nesse cara. E aí que eu parti para fazer essa análise da personalidade do Borré. E isso já quebra um monte de narrativa pronta. Porque o normal dele, de um outro cara que vem sumido, ia ser sumir de novo, errar, desaparecer do jogo. Mas o que aconteceu... Não, ele pedia a bola, ele aparece e ele decide. E aí todo mundo resolve rápido demais pensar numa solução. Já tá vendo, jogador de jogo grande. Só que eu fiquei com isso atravessado na cabeça. Porque se fosse só isso, o Maracanã teria contado a mesma história. Pouco depois veio o jogo do Flamengo, outro contexto, outro tipo de pressão, nenhuma relação emocional com o Grenal. E, de novo, o mesmo comportamento. Não foi espetáculo, não foi show, ele teve presente, ele se fez aparecer. E aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque 2 vezes já não é sorte, é um padrão. Tem jogador que se alimenta do risco, que precisa sentir que o erro custa caro. Ele só entra em jogo quando se sente ameaçado. No jogo pequeno, ele é morno, o erro passa, o acerto não ecoa. Nada que ele faça tem um grande alarde. E aí a cabeça relaxa demais, o cara distensiona. Mas quando o jogo vira julgamento público, quando tem uma galera em cima, quando tem a TV, quando o adversário é gigante, tem gente que daí cresce na dificuldade, tipo massa de bolo, quanto mais tu bate nela, mais ela cresce. E no Grenal ele correu feito louco, ele pensou melhor, contra o Flamengo não fez 1000 jogadas, mas estava no lugar certo, na hora certa e na hora que precisou ele fez o extraordinário. Isso não é físico, isso é mental. Agora vem a parte que incomoda a gente, que é torcedor. Quantas vezes a gente já gritou, falta vontade para esse cara, quando no fundo o problema dele era a falta de urgência. Quantas vezes a gente pediu regularidade para quem só sabe funcionar no limite. A troca de comando ajudou. Mas não porque reinventou o futebol, a maneira de jogar. Ajudou porque mudou o clima, mudou o peso, mudou o tipo de cobrança. Pararam de pedir que ele fosse tudo e deixaram ele ser decisivo. E isso muda completamente o jogo. Talvez o Borré não tenha evoluído tanto tecnicamente, talvez ele só tenha sido colocado no cenário certo para existir. E isso é mais comum do que parece. A gente gosta de histórias simples, de herói, de vilão, de redenção, mas o futebol real é mais sujo. Tem jogador que não é constante, ele é situacional, ele age conforme o que está acontecendo no ambiente. O erro não é reconhecer isso, o erro é fingir que não existe. O Grenal não foi milagre, foi pista. O Flamengo não foi coincidência, foi a confirmação. Se isso vale para ele, vale para uma lista enorme de jogadores que a gente julga errado, porque espera que o mundo funcione do mesmo jeito. Talvez a pergunta não seja por que ele some nos jogos pequenos, talvez seja por que a gente insiste em cobrar normalidade de quem só vive bem no caos. Fica essa inquietação,
Porque às vezes o problema não é o jogador, é o contexto, é a leitura errada, é entender que isso ganha jogo. E se você gostou dessa análise feita da personalidade, da atitude do Morré, se inscreve no canal, clica no curtir aí e vamos para outra. Se tiver uma sugestão de pauta, de análise, manda, porque esse canal trabalha com isso, com gatilhos mentais, bloqueios psicológicos, traumas e como a gente reage a tudo isso. Falou, até o próximo vídeo.